A última? Eu não sei, eu sei que eu te mandei. E aí, gente, alguém chegou a assistir a última? Se eu botei no canal? A última foi de segunda, dia 6. Acho que não, né? Não, colocou não. Coloquei não, né? Gente, me lembrem, senão eu esqueço, viu? Lembrem, se eu não botar por volta da terça, no máximo na quarta, você já me pergunta, professora, na terça já me cobre. Professora, aula, se não esqueço. Essa função do constante é. Começa de função constante, isso. Não, a aula passada foi aula de exercícios. Foi aula de revisão. Não, é porque semana passada eu estava trabalhando à noite aí não assisti aula, não. Perdi as aulas da semana passada. Antes lá no canal, na aula de vocês, eu estava botando assim, aula 1, aula 2, mas aí ia terminar se perdendo. Eu estou botando agora na capa a data. Que no caso da semana passada que você perdeu, foi dia 2. A aula do dia 2, que foi função inversa. Foi, função inversa. Sim, então vamos lá, né? Eita, esqueci de animar isso aqui. Função do primeiro grau, né? Quando a gente trata de função do primeiro grau, antes de falar de função do primeiro grau, a gente tem que conhecer algumas funções que são bases para a função do primeiro grau. E a Boa primeira... noite, professor. Oi? Rodrigo, dê boa noite. Ô, professora, onde é que eu consigo pegar o cronograma Tá do aqui, curso? ó. Cadê? Deixa eu abrir a pasta. Tá aqui, ó, atividades. Acho que tá aqui. Ó, é menta, tá vendo? Material de aulas, livros, é menta. A gente... Aí tá organizado por aula, Não, né? tá, é menta e a aula tá nessa ordem que tá aqui. Deixa eu aumentar aqui. Eu não tô mudando a ordem. Então, ó, conceito de função, domínio, contradomínio, imagem, injetora, sobrejetora e bijetora. Função par, função monoticidade, aquela questão da função par, função ímpar. Eita, apagou aqui. Aí a paridade. Não, monoticidade foi aquela parte, meu Deus, deixa eu ver qual foi o tópico. Alguém tá ligando? É o meu, professora, desculpa. Não é de não. Aí, eu tô tentando lembrar qual foi a parte da aula que eu botei isso aqui. Eu acho que foi lá antes de função par e função ímpar. Sim, essa parte foi quando eu estava falando lá de translação, essa coisa toda. Aí depois função composta inversa, e agora a gente vai começar aqui, ó. Eu não sei se eu consigo editar isso aqui. Não, consigo não, só abrir. Pronto, aí a gente vai começar agora, ó, função inversa, depois vai vir quadrática, modular, exponencial, nessa ordem. Conceituação e caracterização, essa parte aqui, é toda essa parte que vocês viram anteriormente. Então, por exemplo, conceituação e caracterização de domínio, de imagem, etc., entendeu? A gente também vai ver função de segundo grau com a senhora? Sim, é depois de função do primeiro grau. Hoje a gente vê função afim, aí depois vem para a função quadrática, depois a modular, exponencial, logarítmica e racional. Não sei se dá tempo de chegar na racional, eu acho que dá, mas para em racional. Tá bom. E análise gráfica, na verdade, isso aqui não vai ser uma aula teórica, porque a análise gráfica é uma coisa bem... Não é um conteúdo, você vê a questão e analisa o gráfico, entendeu? Normalmente eles pedem dados do gráfico, aí é mais assim, aonde tem máximo, onde tem mínimo, decrescente, então não é um conceito específico, entendeu? Ele está incluso em todos os tópicos. Então, por exemplo, quando você estiver falando de função afim, por exemplo, uma questão desse tipo aqui, ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto. Ela é de função afim, mas ao mesmo tempo é de análise gráfica, entendeu? Tô entendendo. Então, aí, quando for em função de segundo grau, vai ser uma questão de função de segundo grau e ao mesmo tempo vai ter conceitos de análise gráfica. Então, esse tópico aqui específico é parecido com esse aqui. Ele é dado embutido nos outros. Então, a gente para em racional. Entendeu? Mas pode ir na ementa, vai nessa ordem aqui, eu não vou mudar a ordem. Então, a gente está nesse tópico aqui. Se eu conseguisse editar, será que aqui vai? A gente botava tipo um marca-textozinho, né? Era. Realçava. Era. Oxe, ele considerou aqui um Word?
Mas eu acho que se eu salvar, não salva naquele documento, não. Mas deixa eu ver se dá certo. Toda essa parte aqui já foi. Essa. Aí a gente vai entrar agora nessa. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Não. Mas eu acho que eu consigo compartilhar. Grupos. E agora? Vou copiar o link e deve ter a opção de botar aqui. Acho que é isso aqui. Acho que foi. Depois tu tenta ver se ele abre com ele com esse negrito, não, com marca-texto. Se não tiver, aí... Mandar, professora. Tá. Aí eu baixo ele, faço o marca-texto, eu excluo essa aqui, depois eu insiro novamente. Mas é esse arquivo. Mais alguma pergunta? Não. Não, obrigado. Nada? Pronto. Aí lembrando que essa parte agora que a gente vai começar, que é a função afim quadrática inversa, vai ser mais relativa à segunda avaliação, tá bom? A próxima avaliação. Eu acho que dessa vez, como são conteúdos extensos, eu estava pensando em a gente, voltando para cá, ou fazer uma avaliação, aí vai depender de vocês, para a gente decidir logo isso, porque aí eu não deixo para tão na frente. Ou a gente faz uma avaliação para afim, uma para quadrática, uma para modular, exponencial, logaritmo racional, uma para cada uma, ou a gente pode fazer um combo, tipo uma para afim quadrática, aí uma para modular, que ela não tem muito a ver com as outras, e outra para exponencial e logarítmica. O que vocês acham? Ou faria uma para afim quadrática, uma modular exponencial e outra logarítmica e racional. De 2 em 2. O que vocês acham? Né? Melhor, porque ficar uma única avaliação, vai ter que ficar uma avaliação muito grande, tipo, valendo 5 pontos cada questão. Então, vai ficar muito cansativo. A gente fazia de combo, né? Eu botaria, por exemplo, 6 questões, 6, 8 no máximo, aí meio a meio, sabe? Metade de função primeiro grau e quadrática, e depois metade de modular exponencial. Deixa eu ver aqui o que responderam. Anderson disse que gostou da ideia. De 2 em 2, né? Isso, seria o combo de 2 em 2. Yasmin, ou uma só, mas eu acho muito pesado para uma só. Se a gente for fazer uma só com tudo, aí o que a gente pode fazer? Bem mais questões do dia. Por exemplo, ao invés de ser uma questão do dia, eu botaria 2 para envolver o conteúdo, 2 ou 3. No fim, termina sendo muita avaliação pequena, né? De qualquer jeito, tem as questões do dia. Então, seria, por exemplo, as do dia, que fecha 100 pontos, mais os combos, que aí vai depender de quantas em quantas a gente vai fazendo. De 2 em 2, dá para fazer, né? Chegar no fim do módulo. Dá certo? A outra forma seria o seguinte. No grupo de função de segundo grau e função de primeiro grau, por exemplo, a gente faria a avaliação grande valer, por exemplo, 60 ou 70 pontos, e as questões do dia de função do primeiro grau e do segundo grau valeria entre 10 e 15 pontos, ou 20 pontos para não ficar quebrado. Sim, tá. Então, vamos para a votação. Gente, tipo, 2 questões do dia por cada tópico, né? E a avaliação gigante com tudo junto. Ou fazer bloco de 2 em 2 e manter as questões do dia, mas sendo no máximo uma questão. E nem sempre tendo. O que vocês acham? Segunda opção. Bloco de 2 em 2. De 2 em 2 e as questões do dia. Separadas com poucas, né? Tipo, uma questão por vez. Sim. Pronto, 2 em 2. Vão votando aí, ó. Tati, 2 em 2. Anderson, 2 em 2. Geisa, 2 em 2. Célia, 2 em 2. Matheus já ganhou, né? Já foi. Já ganhou. Então, pronto, 2 em 2. Eu acho
que Yasmin... Cadê? Peraí, foi Yasmin que deu a ideia dos 4? Deixa eu ver quem foi que deu a ideia dos 4, de uma vez só. Alguém que eu vi aqui. Foi Yasmin, Foi ela Yasmin, botou aqui. né? Eu procurando aqui com essa. Ou seja, pessoal, dá uma surra em Yasmin, ela dando ideia para vocês aí, ó. Yasmin vai apanhar, viu, Yasmin? Quer matar o povo, Porque Yasmin? a velocidade que responder esse 2 e 2 foi mais rápido com a bala. Ou seja, tipo assim, se toque, Yasmin, não vem com essas ideias mal assombradas, não. Então, pronto. 2 em 2 e a questão do dia, tá bom? Pronto. Então, vocês já sabem que vai ter uma de função do primeiro grau. Como a gente não tinha combinado o critério de avaliação, a do dia hoje, que seria função do primeiro grau, aí eu vou tentar botar sempre assim. Se durar 2 semanas, duas aulas, né, o mesmo tópico, eu boto 2. Mas se não, eu já boto no mesmo dia que eu for dar o conteúdo. Aí vocês têm que lembrar de não responder, porque eu não expliquei o conteúdo ainda. Hoje, como eu não tinha feito a questão, aí eu vou botar depois da aula. Mas na semana que vem, segunda-feira, se a gente entrar em função do segundo grau, eu vou botar antes da aula, mas aí vocês não respondam. Lembre disso, deixa eu explicar a matéria antes. Eu deixo até o outro dia, tá bom? Até meia-noite do outro dia, fica melhor. Aí, vamos lá, então, voltando. Então, combinado dessa forma? Sim. Pronto. Sim, professora. Pronto, então vamos lá. Então, voltando, né? Função do primeiro grau, como base, a função do primeiro grau, a gente precisa estudar algumas funções. E a primeira função que a gente vai estudar é a função constante. A função constante, a aplicação mais importante de todas é na física. Quando a gente fala, por exemplo, em fenômenos como velocidade constante, certo? Então, quando a gente pensa assim, eu vou fazer um gráfico que fala sobre a velocidade de um veículo em função do tempo. Então, se a gente pensar num veículo que tem uma velocidade constante de 80 km por hora, significa o seguinte, não importa quanto tempo passe, eu vou continuar tendo aquela velocidade fixa, ou seja, é um gráfico constante, é uma função constante. Outra situação que vocês conhecem bastante ultimamente, que antigamente não era assim, mas ultimamente é quando a gente pensa, por exemplo, em linha telefônica. A maioria dos planos hoje em dia, vocês pagam um valor fixo, seja pré-pago ou pós-pago, desculpa, pré-pago ou a conta controle, né, que é aquela que você paga a taxa fixa, você paga um valor mensal e vai ter um direito X de tempo ou pacote de dados. Normalmente, o que ele diz? Olha, pague R$ 20 por mês e tenha direito a 5 GB, 2 GB de internet, estou sendo muito bondosa, 5 GB, né? 2 GB de internet e ligação ilimitada. Ou seja, não importa quanto tempo eu fique na linha telefônica lá fazendo ligação, eu sempre vou pagar a taxa fixa de R$ 20. Quando chegar naquele limite de pacote de dados, que foi o que eu limitei, aí a ligação não, a internet vai parar de funcionar. Mas continua sendo um gráfico constante, que antigamente não era assim, né? Antigamente você pagava por minuto utilizado. Então, antigamente, a gente pensava nisso como uma função do primeiro grau, mas agora, a maioria das linhas telefônicas que são pré-pagas ou controle, você paga uma taxa fixa e não importa o tempo que você passe, você vai pagar sempre esse valor, tá bom? Então, deixa eu ativar aqui a caneta, pronto, ativei. Então, o que vocês vão ter aqui? É uma função constante, se para cada... Peraí que tem alguma coisa errada aqui, gente, deixa eu escrever aqui. A minha mesa está desconfigurada. Só um minutinho. Ela está de cabeça para baixo. Deixa eu fazer o teste aqui. Voltou.
Não, estranho. Peraí, vou virar aqui e vai assim mesmo. Alguma coisa que está espelhado aqui. Agora foi. Agora, por que está de cabeça para baixo no PowerPoint? Eu não sei. Engraçado, tem hora que ela apaga a caneta e tem hora que não apaga. Então, olha só. Como eu estava dizendo a vocês, né? Toda função constante, ela vai ser representada dessa forma aqui, ó. F de x igual a b, ou uma constante k. Por que eu estou falando b? Porque quando a gente for estudar a função do primeiro grau, a gente vai ver que é uma junção, tá bom? Então, por isso que eu estou chamando de b. Mas, normalmente, as pessoas costumam usar como função f de x igual a k, que é uma constante. Onde b é qualquer número real, tá bom? E x vai ser qualquer número dos conjuntos dos reais. Então, o gráfico da função constante vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x, tá bom? Então, esse gráfico aqui, independente de qual seja o enunciado, se for falando de uma gráfico da função constante, o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x. Vamos lá. Uma operadora de celular tem um plano, o exemplo que eu falei a vocês, ó, que cobra um valor fixo de R$50 por mês. Plano de ligações ilimitadas para qualquer operadora. Determine a lei de formação do valor pago. Então, olha só, a lei de formação vai ser essa aqui, ó. Essa função, esse enunciado, ele era para ser mais claro. Como assim mais claro? Era para dizer assim, ó, determine a lei de formação do valor a ser pago mensalmente. Por quê? Porque se eu disser anualmente, essa função deixa de ser constante e vira uma função do primeiro grau. Por quê? Qual a diferença? Quem consegue me dizer? Porque se for R$50 mensal, aí se for botar para anual, vai ter que multiplicar por 12, né? Isso. E a lei de formação teria que ser 50x, porque para um mês seria 50 vezes 1, para 2 meses, 50 vezes 2, e assim por diante. Então, esse enunciado era para ser mais claro, tá certo? E dizer, olha, mensalmente, porque aí vocês sabem que é uma função constante. Mas eu estou deduzindo que é mensalmente porque ele falou que é por mês, não fala nada de anual, então a gente considera que é mensal, tá bom? Aí, pergunta B, construa seu gráfico. Então, o que vocês vão fazer? O gráfico da função constante é esse aqui, ó, uma reta paralela ao eixo X. Mas para essa situação, eu preciso fazer uma correção no gráfico. Qual é a correção? Quem consegue me dizer qual é a correção? Ninguém? Existe tempo negativo? Foi o que a Lidiane falou, ela disse que o tempo seria positivo. Não. Isso. Não existe tempo negativo. Então, esse gráfico, ele é um gráfico para função constante. Mas para função constante ligada a essa situação, vocês têm que refazer o gráfico e escrever dessa forma, ó. Com uma bolinha aqui e infinito até aqui. Por que a bolinha aqui? O que significa botar uma bolinha no gráfico? Que é fechado ali, que se inicia o desenho do gráfico, né? Isso. E aqui não ter a bolinha significa o quê? Que é infinito? Que ela segue. Isso, que ela segue. Então, quando vocês forem fazer o gráfico, tem que botar a bolinha aqui, porque dessa forma que está aqui só a reta, eu estou dizendo, ó, o gráfico continua infinitamente, enquanto tiver caderno, né?
Nesse caso aqui, como eu estou dizendo que tem que começar de 0 minutos, já que não existe tempo nem ligação negativa, então eu boto a bolinha aqui para poder dizer, olha, o gráfico começa a partir daqui. Se eu não gastar, não fizer nenhuma ligação, eu continuo pagando R$50. E aí, se eu gastar 1.000 minutos, 10.000 minutos, não importa, vou pagar R$50 do mesmo jeito, tá certo? Então, tem que ter começo, mas não teria fim. Agora, se ele dissesse assim, R$50 por mês, num plano de ligação até 500 minutos, o que vocês tinham que fazer? Controlar as ligações até chegar aos 500 minutos, porque quando chegasse ia ser cortado o sinal, né? Isso, exatamente. Então, como ia ser cortado o sinal, significa que, vamos supor que esses 5 aqui são 500 minutos, você tinha que botar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui, porque aí você está dizendo, olha, é limitado. Quando chegar nos 500 minutos, é cortado, eu não posso mais ligar, então para aqui, entendeu? Pronto, então esse é o tipo de gráfico, qualquer que seja o gráfico de função, porque a partir de agora vocês vão construir gráficos, né? Qualquer que seja o gráfico de função, você sempre tem que olhar o contexto. E na vida de vocês, vai ser muito raro alguém chegar para você dizendo, construa o gráfico, né? Sempre vai vir uma situação problema. Então, na situação problema, vocês têm que analisar se pode o negativo, se não pode o negativo, o que tem na questão, tá bom? Agora, se fosse assim, só, faço o gráfico da função constante y igual a 50, beleza, fazer o gráfico infinito, tá bom? Então função constante... Eu posso medir o tempo, digamos assim, tanto no eixo das abscissas ou das ordenadas? Se for dado no enunciado, sim, porque às vezes o eixo X não vai ser necessariamente o tempo, às vezes ele pode dizer, por exemplo, uma vazão de líquido, né? Eu estou enchendo uma piscina com uma vazão de 1 litro por hora, por exemplo, ou a vazão constante de 5 litros, tá certo? Então, por exemplo, aqui poderia ser ou o tempo ou o volume, e aqui poderia ser o volume ou o tempo, dependendo do que ele queria referenciar no enunciado da questão. Então, o tempo pode ser o X ou o Y, depende da questão. Pode ser que o X seja área e o Y tempo, o X seja temperatura e o Y tempo. Por exemplo, ele pode falar alguma questão que no enunciado seja temperatura e o tempo ser o Y. Então, você não pode sempre pensar, boa pergunta, você não pode ficar preso àquela visão de X é sempre o tempo, né, e o Y vai ser outra coisa, porque depende de que relação ele está dando na questão. Certo, obrigado. Nada. Aí, ó, função constante, né? Então, aqui estão os gráficos, né, da função. O primeiro caso seria justamente a função constante, onde a constância, né, o número constante, ele vai ser positivo. Então, se esse número for positivo, o gráfico fica acima do eixo X. Se esse número for o B maior que zero, se o número for negativo, ou seja, o B é menor que zero, então o gráfico vai estar abaixo do eixo X, tá bom? Então, o que vai mudar é esse deslocamento aqui. Pessoal, pensem, não esqueçam desse detalhe, ó. O B está decidindo como o gráfico está se deslocando verticalmente. Essa regra vale para a função do primeiro grau em geral, tá bom? Seja constante, seja do primeiro grau. Então, ó, B positivo, acima do eixo X. B negativo, abaixo do eixo X, tá bom? Continuando, mais uma questãozinha aqui, ó. Dada a função que representa o gráfico a seguir, onde K é uma constante, não nula, ficou aqui em cima do enunciado, ó. Não nula. Deixa eu mudar, porque quando converter para PDF, vai ficar ruim de vocês lerem. Pronto. O ruim foi que apareceu o gabarito, né? Uma constante não nula. E é dada por... Então, aqui está o gráfico que representa a lei de formação dessa função. Essa função aqui, ela é uma junção de duas funções. Uma função do primeiro grau e uma função que é a função constante, tá bom? Aí, vamos olhar o intervalo. O intervalo que está definido aqui, ó,
é de 2 até o 5. Ele é constante. Então, vocês vão procurar aonde a função é constante. Subiu, ó, o gráfico, o K é aqui, tá bom, gente? Aonde a função é constante nesse intervalo de 2 a 5. Então, ó, elimina a letra E, porque aqui tem X. Elimina a letra D? Não, porque está constante. Elimina a letra C? Sim, porque tem o X. Elimina a letra B? Sim. Por que eu vou eliminar? Porque como aqui está falando que é 3K, então nessa imagem deveria aparecer um 3K, tá bom? Então, por isso que eu elimino. Então, resta apenas, ó, a letra A e a letra D. Aí, agora, a gente vai verificar aqui qual dos dois gráficos seria de acordo com essa imagem aqui, ó. De 0 a 2, esse intervalozinho aqui, tá? De 0 a 2, aí aqui ele tá dizendo assim, ó, função K sobre 2, tá bom? Esse K sobre 2 e o KX, qual seria a diferença? A diferença é que eu estou multiplicando pela constante aqui, tá bom? E aqui essa imagem vai ser sempre a metade, tá bom? Pronto. Aí, eu acho que é porque esse gráfico era para estar aqui embaixo. Desceu. Então, nesse caso aqui, quando x for igual a 1, por exemplo, certo? O K seria K sobre 2. Beleza? Ó. Quando x for igual a 2, ó. A imagem da função vai ser o quê? K, que é como tá aqui. Então, quando o x for igual a 2, a imagem foi K. Então, nesse caso, a resposta é a letra A. Aqui, ó, quando x for igual a 1, a imagem da função seria K. E o K tá aqui, nesse ponto, tá certo? Quando x fosse igual a 2, aqui deveria aparecer 2K. Por isso que não pode ser a letra D. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Sim, professor. Pronto, tá. Aí, continuando, né? Letra A, função linear, né? A função linear é essa função que a gente está vendo aqui, ó. Essa aqui é uma função linear, isso aqui é uma função linear, isso aqui é uma função linear, tá bom? O que significa uma função linear? Uma função linear é uma função em que ela sempre vai ser multiplicada por uma constante, mas você vai ter o x no fim das contas. Ou seja, por exemplo, quando você vai pegar um ônibus e a passagem é 3,65, que eu acho difícil ter esse valor, está R$4 aqui. A passagem é 3,65, então o que você vai fazer? 3,65 por pessoa. Então, se eu quisesse saber o quanto uma empresa de ônibus recebeu em um dia que o ônibus estivesse rodando, o que eu ia fazer? Multiplicar pelo número de pessoas. Se eu ainda não sei o número de pessoas, aí eu chamo de x. Então, fica 3,65x. Se fosse 100 pessoas, aí 3,65 vezes 100. Se fosse 10, e assim por diante. Aqui seria, por exemplo, uma situação de padaria, né? Então, essa padaria aqui, esse valor dessa função, ele vai ser bem assim, variável. Por exemplo, eu posso dizer que essa empada é 15 centavos a unidade, eu posso dizer que essa queijada aqui seria 15 centavos a grama ou quilo, dependendo de qual referência que ele vai usar. Mas o que eu vou ter aqui é sempre que, por exemplo, esse aqui seria 15 centavos alguma coisa. Aí ele tem que dar na unidade de medida. Se é a unidade, se é 100 gramas, se é 500 gramas ou 1 quilo e assim por diante, tá bom? Então, essa seria uma outra lei de formação. A gasolina, né? Ô, saudade desse tempo, né? Quando a gasolina era 3 conto, 4, né? Então, aqui a gasolina, por exemplo, a 6,91. Então, o que você vai fazer? Eu não sei que carro eu vou encher o tanque. Pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser uma moto. Então, como eu não sei, eu só sei que eu vou vender por litro, então eu vou ter aqui o quê, ó? 6,91 por litro. Aí o veículo não vai importar, tá bom? E aí, se for um veículo que tem 40 litros, aí vezes 40. Se for um com 10, e assim sucessivamente.
beleza? Então, o que vocês viram em comum na função linear? É que ela sempre vai ser do tipo A vezes X. Quem é esse A? É esse número que aparece aqui, ó. Tá certo? Esse número. Então, qual a diferença da função constante para a função linear? É que na função constante, o A é igual a zero. E o B é diferente de zero. Na função linear, o A é diferente de zero e o B vai ser igual a zero. Não existe o B na função linear. Então, aqui, ó, é a representação justamente da função linear. A necessariamente diferente de zero e o B vai ser, igual a zero. Tá bom? Então, esses são alguns exemplos de funções lineares, né? Então, menos 2x, 3x, 5 sobre 6x e assim sucessivamente. Classificação do crescimento ou decrescimento de uma função. A definição do crescimento ou decrescimento da função, ele vai ser determinado de acordo com o valor de A. Se o A for positivo, a função é crescente. Se o A for negativo, a função é decrescente. Então, nesse caso aqui, só de olhar para essas funções aqui, qual que é decrescente? O exemplo B e o exemplo C? Decrescente. Eu disse crescente ou decrescente? Ah, perdão. O exemplo Perdão, se A. for decrescente, seria exemplo A. E crescente é o exemplo B e C. Perfeito, pronto. Então, decrescente o A, por causa do menos 2, e o crescente seria B e C. Então, ó, esse seria o gráfico da função decrescente. Na função linear, necessariamente o gráfico passa pela origem. Por quê? Porque o B é igual a zero. Lembra que o B determina a posição que está o gráfico? Se o B é igual a zero, significa que o gráfico tem que passar pela origem, porque o B está exatamente aqui, no zero, tá certo? Então, por isso que o gráfico da função linear necessariamente passa pela origem, tá bom? E o crescente é justamente com o A positivo que a gente já falou. Então, tá aqui, ó. Tá bom? Então, o gráfico crescente. Então, a função linear vai ser uma aplicação no conjunto dos reais, em que para cada x pertencente aos reais, vocês vão ter sempre uma associação do tipo A vezes x. Beleza? Até aqui? Tudo bem, né? Aí aqui, ó, primeiro gráfico que eu vou falar. Esse gráfico aqui é o que a gente chama do gráfico da bissetriz dos quadrantes ímpares. O que significa isso? Esse é um caso especial da função linear. Esse caso é quando o valor de A vai ser igual a 1. Então, quando o valor de A necessariamente é igual a 1, esse gráfico vai passar na bissetriz dos quadrantes ímpares. E o que significa dizer isso? Que o gráfico é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Porque ele passa no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. E o que significa ser bissetriz? Significa, professora, que esse gráfico ele vai dividir os quadrantes ímpares em duas regiões iguais. Ele vai passar... Exatamente isso. Pode continuar. Pode continuar. Então, ele deixa ele divide o ângulo de 90 graus, representado pelo quadrante, em dois ângulos de 45 graus cada um. Exatamente. E quando ele faz isso, pessoal, ele está criando aqui, ó, dois triângulos retângulos, porque aqui também é 45 graus, certo? Então, se ele está criando dois triângulos retângulos iguais, na verdade, eu estou construindo aqui um quadrado. Significa que na bissetriz dos quadrantes ímpares, sempre vocês vão ter o y igual ao x. Então, quando o x for 1, o y é 1. Quando o x for 2, o y é 2. Quando o x for menos 1, o y é menos 1. E assim sucessivamente, tá bom? Essa função a gente chama de função identidade, tá bom?
Essa aqui é a outra função, só que no caso, ela é a função que passa pela bissetriz dos quadrantes pares. Então, a mesma regra, ó. Só que agora ela vai dividir que quadrantes? E passar por que quadrantes? Segundo e o quarto. Isso, exatamente. O segundo e o quarto quadrante. Mas vai fazer a mesma coisa, ó. Dividir o quadrante em duas partes iguais. Só que agora a diferença é o seguinte. É que o x vai ser igual ao menos y. Ou o y é igual a menos x. Tanto faz. Então, quando o x for 1, o y é menos 1. Quando o x for menos 1, o y vai ser 1. E assim sucessivamente. Apareceu agora a animação. Então, a função identidade é essa função aqui. Cuidado, gente. Essa função aqui, do y igual a menos x, ela é a função linear. A função identidade vem de idêntico. Então, significa que a função identidade só pode ser essa aqui, quando A for igual a 1. Quando A for diferente de 1, essa função é uma função linear, tá bom? Então, nesse caso aqui, isso aqui é uma função linear. Já a primeira não, é a identidade, tá bom? Porque tem gente que acha que a função identidade é a função que tem o A igual a 1 ou menos 1. E não, ela é identidade porque tem imagem idêntica ao domínio. Então, só vale se for do tipo y igual a x, tá bom? Posso seguir, né? Sim? Mais um exemplo, vamos lá. Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento. Tá aqui. Em um paciente, o medicamento foi administrado em 2 doses, com um espaçamento de 6 horas entre elas, tá bom? Então, tá aqui, ó, 6 horas, certo? 6 horas, 6 horas, 6 horas e 6 horas. E aqui tá as 2 doses, tá bom? Esse pedaço e esse pedaço. Aí, assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente. Se ele diz que cresceu linearmente, o gráfico tem que partir de onde? Da origem, né, professor? Da origem. Da origem. Qual é a letra que a gente já vai eliminar de cara? Elimina... B. Ó, onde é que o gráfico começou? E o gráfico tem que partir daqui, da origem, tá bom? Então, esse linearmente é muito importante. Durante 1 hora, tá bom? Cadê o... Aqui. Durante 1 hora, até atingir a máxima eficácia de 100%. Então, a gente vai procurar onde é que o gráfico cresceu nesse intervalo aqui, ó, de 1 hora, até chegar em 100. Aqui, beleza. Aqui, beleza, ó, 100. O 100 tá aqui. Aqui, beleza, por 1 hora. Aqui também, então não dá para eliminar nada até agora. Permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. O que significa dizer que permaneceu em máxima eficácia? Que tipo de função é essa? Constante? Constante. Aí, ó, lembre que o intervalo é de 2 horas. Então, ó, 1 hora, 2 horas. Significa que tem que ir até as 3 horas de forma constante. Aqui não tá, ó. Então, elimina. Quem mais a gente vai eliminar? Só, né? Só essa. Só. Aí, após essas 2 horas, em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% de eficácia. Então, vamos procurar onde o gráfico está decrescente. Certo? Elimina alguma? A letra D. Elimina D. Porque não tem, ó. Depois das 3 horas é como se ele dissesse que está constante, né? Aí, ó, até chegar em 20%. 20%, 20%, 20%, mas tem um negocinho aqui, ó. E aí, olha só.
ao completar as 6 horas iniciais de análise. Gente, se ele disse que atingiu 20% ao completar as 6 horas iniciais, nas 6 horas iniciais, o gráfico pode chegar a 0? Não. Então, esse aqui também elimina, ó, porque ele diz aqui, ó, depois a segunda parte vai começar do 0, como se a eficácia ficasse 100% zerada, né? E depois começasse tudo de novo. E ele diz assim, ó, até completar as 6 horas. Nesse momento, foi administrado, então tá aqui, ó, tá? Já foi, né? Nem precisa do resto. Letra C. Letra C. Aí pronto, aí nesse momento foi administrada a segunda dose, que aumentou linearmente a máxima eficácia após meia hora. Então aqui, ó, meia hora, chegou a 100% por 3 horas e meia, que está aqui. Aí depois, nas horas restantes da análise, decresceu linearmente até chegar a 50% do tratamento. Pronto. Então, letra C. Mas de cara não precisou nem ver o resto. Oi. Professora. Oi. Eu tive no passado uma dica de chute, o professor disse, você pegar uma questão de gráfico, não souber de nada, chute na C. Então, essa questão aí, ela confirmou a teoria do professor. Essa teoria de... Mas de onde ele tirou essa teoria, hein? Qual foi a lógica dele? Tem uma lógica? Eu não sei. É de cursinho ele. Ele deveria explicar a lógica, né? Diz assim, tem que amarrar em alguma letra mesmo, né? Bom, essa daí confirmou mesmo. Será, hein, que vai valer sempre? Ei, se essa daí fosse, hein, também ser. Mas vamos lá. Questão 2. As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independentemente da época ou variação do preço, certa fruta custa R$ 1,75 quilograma. Que tipo de função é essa? Primeiro, qual é a lei de formação? É uma função linear. E a lei de formação? É 1, é o valor aí da fruta vezes X. Perfeito, pronto. Ó, função linear. Se é função linear, gente, elimina que letras? Elimina a A, A B, letra a C e a D. Fica só a B. Pronto. Como E a E, resposta. né? Também, ó. Pronto, ficou só a B, tá bom? Então, só em saber o tipo de função já matou a questão. O gráfico a seguir, que representa o preço pagos em reais por quilogramas, né? Esse gráfico aqui, ele se assemelha um pouco mais ao gráfico de uma função exponencial. Esse gráfico aqui, ele seria mais um gráfico de uma função afim. Esse gráfico aqui, ele seria um gráfico de uma função afim, porém sem considerar a parte negativa. Lembra que eu disse a vocês que tem que pensar no histórico, né? Não existe quilo negativo, por isso que o gráfico começa aqui do meio, tá bom? E esse gráfico aqui, ela também se assemelha um pouco mais a uma função exponencial. Então, resposta, letra B. E por que tá a letra E? Eu acho que o gabarito andou aqui. Na hora de eu descer. É porque eu mudei a ordem aqui. Peraí. O negócio do chute aí não deu certo, não, professor. Viu? Foi B. Tá vendo, Anderson? Pois é, Anderson, essa teoria é furada, viu? Eita. Eu fui mudar a ordem das alternativas, aí... Pronto. Furou essa teoria de letra C. Pronto. Aí, próxima agora. A última função de todas, né? A função afim. Gente, alguém consegue me definir o que seria uma função afim? É uma função do primeiro grau com igualdade 0? É uma função igual a 0? Não, mas é uma função do primeiro grau. É uma função que possui variável, professora? Sim. Deixa eu ver assim um conceito melhor. Pronto, tá aqui a lei de formação delas. E aí? O que ela tem diferente das outras?
ela tem o A e o B diferente de zero. Isso, pronto. A função afim, lembra da palavra afinidade, né? Juntar. A função afim nada mais é do que o casamento da função constante com a função linear. Então, quando você junta as duas funções, nasce a função afim. Significa que nem toda função do primeiro grau vai ser uma função afim, tá bom? Mas toda função afim é a função do primeiro grau. Mas a regra é que o B tem que ser diferente de zero e também o A diferente de zero. Por quê? Porque se o A for igual a zero, que tipo de função é essa? Constante? E se o B for igual a zero? Linear? Linear. Linear, tá bom? Então, se o A for igual a zero, vira função constante. Se o B for igual a zero, ela vira uma função linear. Então, aqui, por exemplo, esse exemplo que está aqui seria mais ou menos o exemplo de um preço de academia, mas não só para academia, para mensalidades escolares em geral. Normalmente, o que a gente faz? Paga uma taxa de matrícula, que é um valor fixo, e depois você vai pagar a mensalidade. Então, por isso que ela está nesse formato de 80 mais 60x, que 60x seria a mensalidade. A do lucro, normalmente, seria o quê? O lucro não é venda menos o custo, né? Então, se o custo for um custo fixo, né? Então, você vai subtrair. Então, esse aqui, 90x, seria a representação do lucro da empresa, onde o 90 seria a venda e o 80 seria o custo, tá certo? Então, essa seria a lei de formação da função do primeiro grau. Pronto. Aí aqui, eita, esqueci de animar essa aqui. Então, pronto. Ó. Toda função de f definida nos reais, tá bom? Onde f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais e o a diferente de zero, denomina-se função afim ou função polinomial do segundo grau, do primeiro grau. Porque toda função afim é uma função do primeiro grau, tá bom? Então, a gente diz que é o coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta, e a regra que vale para a função linear é a mesma regra que vale para a função afim. A regra que vale para a função constante é a mesma regra que vale para a função afim. Como assim? O A da função linear não diz se é crescente ou decrescente? Na função afim é a mesma coisa. O B diz aonde o gráfico vai subir e descer. Na função afim é a mesma coisa, tá bom? Então, o A diz a inclinação da reta e o B o coeficiente linear, ou seja, ele vai fazer subir ou descer o gráfico, tá bom? Pronto. Aí o A diferente de zero e A e B pertencente aos reais. Aqui tá alguns exemplos da função, ficou todo trocada a animação, da função do primeiro grau. Então, ó, qual seria essa função? Crescente ou decrescente? Na primeira, letra A. Usando a teoria da função linear. Crescente. Crescente. E o B estaria acima ou abaixo do eixo Y, do X? Abaixo. 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 E na letra B, crescente ou decrescente? Crescente. Crescente. E acima ou abaixo do eixo X? Acima. Acima. Pronto, perfeito. Pronto. Mais um exemplozinho. A figura abaixo representa o boleto. Engraçado, fica tão bonitinho, mas quando vai botar na animação. Às vezes desconfigura. Eita. Mas que não tem mexido mais. Aí, olha só, a figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de julho de 2008. Se M de X é o valor pago em reais da mensalidade a ser paga e X é o número de dias de atraso, então, aí a gente vai ler o boleto, né? Então, aqui está o boleto. Observação, no caso de pagamento em atraso, cobrar uma multa de R$10 mais 40 centavos por dia de atraso. E aí? Eu acho que mexeu lá de novo. Nesse caso aí, para achar a função, né, professora? Para achar a função, é? Isso.
Eu acho que eu não botei o gabarito na posição correta, viu, gente? Quando eu desci a questão aí. Vai pegar os R$ 500 mais os R$ 10 do Letra juro A, professora. mais os 40 centavos. Mas o 10 vai ser 10x ou só 10? Só o 10 e o 40 centavos vai ser 0,4x, que é 40 centavos. Isso, eu já ia dizer. Fica assim ou assim, né? Então, ó, 0,4x. Então, a lei de formação seria 510 mais 0,4x. Resposta letra C. Ó, desceu o gráfico. Qual seria o tipo de enunciado? Aí vamos analisar alternativa por alternativa. Para a resposta correta, ser a letra A. O que deveria ter nesse boleto? Não deveria ter a cobrança da multa. Pronto. E para ser a letra B? Para ser a letra B, Não tinha cobraria os 40 os 40 centavos. centavos. E os R$10 seria o quê? os R$10 seria equivalente ao dia de atraso. Isso. E para ser a letra D? A letra D, Em Isso. vez de 40 centavos, seria R$40. 40 reais. R$40. E para ser a letra E? Seria Não. R$10,40 com a variável, né? Multiplicado pela Isso. variável do dia. Por dia de atraso, exatamente. Pronto. Perfeito. Então, a resposta, letra C. Pronto. Agora a gente vai falar da raiz da função, né? E junto da raiz da função, a gente vai falar um pouquinho sobre o gráfico, né? O gráfico da função afim, ele tem esse formato, ó. Sempre o B, ele vai tocar o eixo Y. Aqui, nesse caso, o B é maior que 0, tá certo? Nesse caso aqui também. O ponto que o gráfico toca o eixo X vai ser sempre a raiz. Cuidado para não se emocionar e dizer, eita, o A é o eixo X e o B é o eixo Y. Não. A raiz, que a gente já viu, né, nas aulas passadas, é sempre o gráfico onde a função toca o eixo X. Essa fórmula aqui, vocês podem utilizar ela se quiser, mas se não quiser, vocês podem usar só igualando a zero, porque essa fórmula é o igualar a zero. Por exemplo, eu chego aqui, ó, pego essa função, ax mais b igual a zero. Aí eu vou ter, ó, ax igual a menos b. Então, x vai ser igual a menos b sobre a. Ou seja, essa fórmula nada mais é do que pegar a lei geral de formação igual a zero. Quando você desenvolve ela, fica nesse formato. Então, assim, vocês vão escolher se prefere memorizar a fórmula ou simplesmente igualar a zero, tá bom? Bem melhor igualar a zero, professor. Eu acho, porque assim, e quando vocês estiverem dando aula para os alunos de vocês, vocês podem até dar a fórmula, mas eu prefiro que vocês ensinem igualando a zero, porque quanto menos fórmula o aluno precisar memorizar, melhor, porque isso é uma fórmula extremamente desnecessária. É só para quem é aquela pessoa agarrada mesmo à fórmula, eu gosto de decorar a fórmula, que o geral não é isso, né? Então, é melhor e mais fácil igualar a zero, tá bom? Então, aqui o B, ó, tá bom? E a raiz. Então, sempre vai igualar a zero a função e calcular o valor de x. Bem mais prático e fácil, tá bom? E não se perde quando mudar a variável, sabe? Trocar as letras, aí a pessoa confunde, aí, não tô achando. Isso. E outra coisa, quando a gente vai fazer a função a partir do gráfico, normalmente a gente usa a lei de formação, a gente não vem para a fórmula. Então, já conhecendo isso aqui, sempre acostumado com igualar a zero, fica bem mais fácil de analisar, tá bom? Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui que a gente fez antes. Não, esse aqui não. Não, mas daqui a pouco deve aparecer algum gráfico aqui. Aqui, pronto. Aí aqui, por exemplo, essa função aqui, né? Ele quer que você calcule o zero da função. Então, vem aqui só fazer isso. 2x menos 4 igual a zero.
x igual a 4 sobre 2, então x vai ser igual a 2. Então, o zero dessa função estaria bem aqui, tá bom? E quem seria o valor de b? 4. Uns 4. Menos 4. Aí ia Menos marcar 4. ele aqui, ó. Pronto. E outra coisa, muita gente gosta de ensinar a fazer gráfico, principalmente função do primeiro grau, atribuindo valores. É muito mais trabalhoso, porque você tem que escolher 2, 3 valores e sair substituindo. É melhor que vocês façam esse passo. Professora, nesse caso aí da função y igual a 0, é? Isso, porque o zero ou raiz da função é o valor de x, aonde o y vai ser igual a zero, que é onde o gráfico toca o eixo x. Então, Pode repetir para mim? o o zero da função significa o ponto do eixo x em que o gráfico tem o y igual a zero. Por exemplo, tocar o eixo x significa que o y vale zero. Essa coordenada aqui é do tipo 2,0. Ah, entendi. Por isso que a gente iguala a zero. Ah, entendi. Tá. E já essa coordenada aqui é onde o x é igual a zero. Ela seria esse formato aqui, ó, 0 e b. É que já é igual o x a 0. Isso, exatamente. Para saber o b, você iguala o x a 0. Para saber a raiz, você iguala o y a 0. Aí, voltando, né? Então, por exemplo, se eu pedisse... Entendi, estou entendendo. Porque realmente, e não tem como dar errado, porque quando você substitui 2 vezes 0, 0, y igual a menos 4, é? Isso, 0 vezes qualquer coisa vai dar sempre 0. Então, sempre sobra o b. Aí, sim. Então, sempre que vocês forem construir a função do primeiro grau, o gráfico, o ideal é que vocês usem esses passos, exceto na função linear, porque realmente não tem como ter esses passos. Mas é assim, acha a raiz, marca no eixo x, pega o valor de b, que não tem conta para fazer, e marca no valor de y. E é só ligar os pontos aqui, ó, e tá feito o gráfico. Então, o gráfico da função do primeiro grau através da raiz é muito mais prático, porque vocês só vão fazer uma conta. Se fosse pelo outro método, não, você ia substituir valores, né, tipo, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, aí ia fazer a continha, né, 2 vezes 0, 1 por 1. Então, você teria que fazer, por exemplo, 3 contas, ao invés de fazer só uma e marcar o gráfico, e você vai ter o gráfico perfeitamente, que são as partes mais importantes, onde o gráfico toca o eixo x e onde o gráfico toca o eixo y, tá bom? Então, ó, o zero da função sempre representa o local onde o gráfico intersecta o eixo x, tá bom? E o b, sempre onde o gráfico intercepta o eixo y. Posso seguir, né? Pronto, tá aqui o zero, a setinha desceu. Então, aqui a fórmula novamente, caso vocês queiram usar, que eu não costumo usar, mas caso queira usar, tá aí a formulazinha. Mais uma questão, né? Para produzir um determinado tipo de tecido, uma fábrica gasta 2,20 o metro. Além disso, há uma despesa fixa de 2.500, independente da quantidade de metros produzidos. Se cada metro do tecido é vendido por R$4, o número mínimo de metros que a fábrica passa a ter lucro com a venda é. E aí? O que vocês precisam fazer nessa questão? Vamos encontrar, professora. O Y, no caso o B aí, que é fixo, é o 2.500, não é isso? E o fixo significa quem na função do primeiro grau? B. B, perfeito. Então, o custo seria o valor fixo de 2.500. Mais quem? Aí vai ser X, que vai ser... vai ser... Peraí, deixa eu achar a variável aqui. Se cada metro do tecido é vendido por R$4, então vai ser 4 vezes... Ainda falta um dado aqui sublinhado, ó, 2,20. Peraí.
Para produzir determinado tipo de tecido, uma fábrica gasta 2,2 por metro. Então, no caso, o A seria o 2,20? Vezes X, perfeito. Vezes X, Pronto, que é a o A variável. seria 2,20 e B seria 2,500. Agora, a fórmula... Pronto, aí esse 4 aí seria o valor. No caso, seria a função de X, no caso, para substituir aí. Não, esse valor aqui é o valor da venda. Lembra que o lucro... E não é isso, professor, porque seria, no caso aqui, se fosse, ia substituir por esse C de X? Não, o 4... Não, porque o lucro de uma função vai ser sempre isso aqui, ó. Venda menos o custo. Isso aqui você já determinou, a lei de formação do custo. Agora você vai fazer a lei de formação da venda. Que tem a ver com esses 4. Peraí. Ó, ele vende. Eu não estou conseguindo enxergar a venda. Ó, ele vende por R$4 o metro do tecido. O custo é 2,20 por metro de tecido, tá aqui. Mais o valor fixo. Agora, a minha venda... Aí ele ganha 1,80. Esse 4, professora, seria da função linear, seria 4x? Isso, pronto. Agora você tem o custo e a venda, tá bom? Essa aqui é uma função linear e essa aqui é uma função afim. Agora eu vou fazer a lei de formação da função lucro. Então, a função lucro... O que me deixou um pouquinho encafifado foi porque o valor da venda, eu estava tentando procurar o valor de B, mas só que não existia B, porque não existe, o valor fixo está só no custo. Vai dar 1,80, mas você tem que fazer separado. Aí, o que a gente vai fazer? Ó, 4x, venda, menos o custo. 2,20x menos 2,500. Tá certo? Por quê? Porque o custo é essa expressão todinha. Então, os dois sinais têm que ser negativos, tá bom? Porque, às vezes, a gente faz na pressa, aí faz só assim, 4 menos 2,2, 1,8, aí vem pro tufo, bota um sinal de mais no 2,500. Aí perdeu a questão. Porque é venda menos o custo. E o custo todinho é essa expressão. Eu me perdi porque eu não vi a questão dessa parte linear. Eu tenho que voltar e dar a recapitulada. Aí, ó, 4x... Opa! Lucro vai ser 4x menos 2,20, 1,80, menos 2,500. Pronto. Essa é a lei de formação da função lucro, certo? Pronto. Feito isso, agora ele quer que seja o valor mínimo em metros que a fábrica possa ter lucro. Para a fábrica ter lucro, ela vai ter lucro nem que seja 1 centavo, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa função igual a 0 e achar a raiz. O próximo valor que vocês acharem, ela já vai ter lucro, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, 1,8x menos 2.500 igual a 0. Aqui, sim, muito cuidado, porque isso aqui que eu estou igualando a 0 é a situação em que ela não tem lucro nem prejuízo, tá bom? Então, às vezes, vai ter enunciado em que ele fala assim, olha, qual o valor que a fábrica nem vai ter lucro nem prejuízo? Zerou, empatou, tá bom? Quando ele diz lucro, valor acima. Se ele disser prejuízo, valor abaixo. Aí, isso aqui vai ficar 1,8x igual a 2.500. Alguém faz essa conta para mim? 2.500 dividido por 1,8? 1.388. 1,8. 1.388? No caso, a resposta seria a letra B, né? Isso, exatamente. Por que não a letra A?
porque ela está empatando. Nem está Pronto. tendo lucro nem prejuízo. Isso, exatamente. Aí ela estaria empatando, nem lucro nem prejuízo. Perfeito. Pronto, tá bom? Então, resposta letra B. Então, essa questão aqui é uma questão que envolve lei de formação e lucro, né? Então, só que a lei de formação de uma função afim, e sempre que vocês verem, não esqueçam disso, ó. Apareceu a palavra fixa, é o valor de B, tá bom? E aqui na outra linear, porque não falou nada de fixo. Se não tem a palavra fixo, o B vale 0. Por isso que essa questão função é complicada, viu, professora? A questão dessa aí. tem que prestar muita atenção, né? Se eu estou fazendo, assim, a gente está pegando a luz porque a senhora está fazendo, a gente vai. Mas para pegar assim, fazer sozinho, eu não teria feito, não. Não fazer de cara, não, porque realmente ela envolve muito conteúdo. E outra coisa, no enunciado, ele não deu a lei de formação do lucro, né? Então, a pessoa ainda tem que lembrar que a função lucro é venda menos o custo. Às vezes, a pessoa não lembra disso, aí troca a posição custo menos venda, e aí dá tudo embaralhado, porque daria completamente diferente a resposta se a gente fizesse venda menos o custo, né? Porque, enfim, é negativo. E eu também ainda não entendi a questão do custo, eu estou tentando aqui raciocinar, que é 2,2x e os 2.500 entrou, entendeu? É porque, assim, alguém ia falar. Não, desistiu? Alguém ia falar. Eu fiquei, assim, meio que voando na parte dos 2.500, porque entrou. Porque ele não está dizendo que é para produzir um produto de tecido, né? A fábrica gasta 2,20 do metro e, além disso, uma despesa fixa. Então, ele está gastando... Porque além dos 2,20, ainda tem uma despesa fixa de 2.500, que seria supostamente por funcionários, de despesa de energia, de água, né? Talvez aluguel. Isso. Chegou. Agora entendeu? Aí, como ele disse, além disso, e no outro não, ele só fala assim, ó, se o metro do tecido é vendido por 4. Entendeu? O outro não, é 2,20 o metro, além disso, ainda gasta 2.500. Por isso que tem essa diferença. Agora tem que prestar atenção só nesse detalhe, do além disso e a despesa fixa, né? Ele jogou 3 funções diferentes numa questão só, aí é para endoidar. Essa questão é uma questão muito boa, porque realmente ela é quase recapitulando todo o conteúdo de função do primeiro grau, né? Fala de raiz, porque você tem que igualar a 0. Na verdade, dependendo da sua visão, você iguala a 0 ou você usa como uma forma de inequação. Mas como eu não falei de inequação ainda, por isso que eu botei igualando a 0 e a gente lembra de pular. Mas o ideal é, se ele falou de lucro, você dizer assim, ó, é maior que 0, que aí você já sabe que na hora da questão teria que ser isso, tá bom? Então, o mais correto seria botar o símbolo de maior. Se você não usa o símbolo de maior, você vai dizer assim, para que a loja não tenha lucro nem prejuízo, eu tenho igual a 0, entendeu? Aí, para ela ter lucro, tem que ser um valor a mais. Então, isso aqui seria 1.389 para ter lucro. Nesse caso aqui, não tem lucro nem prejuízo. Certo? Entendi. Entendeu? Porque, na verdade, era para a gente ter colocado o valor maior, né? X maior. Isso. Aí, então, como eu não falei de inequação, eu botei com igual a 0. Tá bom. Viu? Aí, função crescente, né? Tá aqui o gráfico novamente. Ó. Então, o gráfico da função crescente a gente já falou, mesma regra que a função linear. A maior que 0, crescente. 3 é o quê? 3 é A. Não, 3 é X. Mas que X é esse? O X? Qual X? Isso, esse X representa o quê da função? Letra A. Não é... Lembra que vocês não vão dizer que o X é o A e o Y B. Representa o zero da função? Isso, o zero ou raiz da função.
Isso, cuidado para não se emocionar. Isso aqui não é A, tá bom? E aqui seria o valor O A de B. é o coeficiente angular. Isso, ele E só o B- diz isso, ó. Cresce ou decresce, tá E vendo? o O B, A, e o B é o linear. o linear. Sobe ou desce. Isso. Aí, ó, decrescente novamente, ó. Menos 2 aqui, vai ser quem? X, Que é o quê? raiz, Isso. E raiz esse da menos função. 2 daqui? Seria o B, que é o coeficiente linear. Isso, pronto. E o gráfico vai ser decrescente, tá vendo? Ó? Decrescente e crescente. Tá bom? Pronto. Aqui está o gráfico da função. Então, eu já tinha falado no início para vocês, né, como construir esse gráfico. E aí, o que vocês vão fazer? Passos para a construção do gráfico é só fazer assim, ó. Pega a função e iguala a 0. E aí, ó, 2x vai ser igual a 4, x vai ser igual a 2. Aí, marco 2. Depois vem aqui e marco B. Pronto. E é só ligar os pontos. Tá bom? Aí, voltando para cá. Eu disse a vocês. Como construir a função a partir do gráfico, né? Deixa eu tirar daqui. Aproveitando esse gancho aqui, vou duplicar essa tela aqui. Ora, o B é igual a Y? O B é o valor de Y que o gráfico toca, né? Mas quando zera, né? Isso. Quando o Y é igual a 0. Isso, exatamente. O B é o ponto que o gráfico toca o eixo Y quando o X é igual a 0. E o A é o gráfico onde desculpe, a raiz é onde o gráfico toca o eixo X e o Y é igual a 0. Então, ó, raiz... Y igual a 0. Y igual a 0. Aqui é o B, é onde o X é igual a 0. É o inverso. Isso, o inverso. Aí aqui, ó, vou aproveitar esse gráfico, tá certo? Para falar de outro tópico. Professora, onde é que a gente encontra o A aí, nesse caso, o A? O A não aparece no gráfico. O A só diz se é crescente ou decrescente. Aí já a questão do estudo de ângulos, né? Isso. Então, assim, para determinar o A, você vai seguir esse passo que eu vou falar agora. Ó, quando vocês quiserem saber a função a partir do gráfico, por exemplo, aqui eu não dei a função a vocês, eu só dei o gráfico. E se eu quiser saber quem é essa função, aí o que vocês iam fazer? Escreve a lei de formação da função geral e procura no gráfico os pontos que vocês têm. Vocês têm dois dados, a raiz, que é x igual a menos 2, e tem o B, que é menos 2, certo? Aí vem para cá, ó. Já escreve na função. Ok? Como vocês sabem que a raiz é x igual a menos 2, aí vocês vão fazer o quê, ó? A raiz, né, o ponto onde o y é igual a 0, então eu venho para cá igual a 0. E aqui, substituo x por 2. É assim que o A aparece. Ó. Agora a letra para um lado, número para o outro. Mas o x não é menos 2, professora? Sim, é. Eu bestalhei. Aí, ó, menos 2A passando para o outro lado vai ficar 2A. Correto. E o menos 2 permanece. Pronto. Então, A vai ser igual a menos 2 dividido por 2. A é igual a menos 1. Então, essa função que vocês fizeram o gráfico agora, que a gente tem o gráfico, é essa aqui, ó. Menos x, menos 2. Pronto. Essa é a lei de formação desse gráfico. Tá bom? Então, recapitulando. Olha no gráfico que ele deu. Se ele deu B, comemore. Você já tem metade da função. Depois, procura a raiz. Quando procurar a raiz, o x você substitui pela raiz e o y igual a 0. Aí determina o valor de A. Então, não esqueçam. A não aparece no gráfico. Para determinar o valor de A, tem que fazer essa conta. E aí, o A só determina se é crescente ou decrescente. Tá bom? Aí, quer que eu faça o gráfico da crescente também? Para fixar melhor? Desse aqui? Dessa função aqui? Sim, senhora. Ou não precisa?
Precisamos, professora, por favor. Tá, vou duplicar aqui de novo. Pronto, aí vou apagar essa parte. Professora, a senhora vai fazer a chamada hoje? Ixi, né? Aí eu ia fazer outra questão e nem dá tempo, né? É bom, né? Vocês têm GT? Que é isso, professor? Meu grupo não tem. O GT do projeto de... Eu acho que hoje não, professora. Não, então eu vou fazer a chamada. Dá tempo. Faça a questão, por favor. Tá certo. Ai, estava aberto aqui já o swap. Meus diários. Professora, quantas faltas é reprovada, hein? Na verdade, a falta não reprova. Ela só faz deixar ter o históricozinho feio, mas ela não reprova. O que reprova é a frequência, a nota. Então, se você faltar, até onde eu sei, foi isso. Se você tiver a nota, e pelo menos na modular, né, no sistema modular, você não precisa ter o tempo mínimo de frequência. Pelo menos no integrado. Na licenciatura tem que ter certeza. É porque eu estou perguntando porque eu não tenho horário fixo, professora, de trabalho. Então, assim, eu não tenho como me programar exatamente para estar todos os dias na aula, entendeu? Mas geralmente eu assisto suas aulas depois, entendeu? Justamente por isso, sabe? Como tem esse momento assíncrono e tem a possibilidade de vocês assistirem depois, normalmente o que foi definido no regimento é que a falta não reprova. O que vai reprovar é se vocês não fizerem as atividades. Entendi. Mas no presencial, não. Eu acho que você tem que ter 75% da frequência. Com certeza. Já é diferente. Porque não tem esse negócio, né, de assistir a aula depois, né? Tem que... Aí, vamos lá. Adriano? Não. Aldian? Presente, professora. Ana Beatriz? Se Ana Beatriz disser que ela não ia assistir, né? Anderson? Presente. Não. Antonina? Aqui. Daiane? Anderson estava presente, não, professor? Estava no início da aula, professora, antes. Tava? Ele estava participando aí. Tá. Estou aqui, professora. Vocês avisem, viu? Ele falou. Falou? Tá. Eu não tô vendo o chat. Não tô vendo o chat, viu? Então, se alguém responder, Aldian, tu fala aí. Daiane? Não, né? Presente. Tá. Eri Pablo? Não. Eudes, tá, né? Francisco também, né? Gabriel Nunes também. Presente. Geisa? Geisa tá. E Geisa também estava na aula que eu vi que ela falava. Tá. Professora, ela está com problema de internet. Ah, tá certo. Gilberto? Tava, né? Professora, estou aqui. Tá, eu tinha visto o nome dele. Hudson? Não, é errado. Eu tô presente. Aí, quase agora, professor. O Hudson estava presente, mas a internet dele caiu. Tá. Jailson? Aí ele falou que na última aula também ele estava presente, só que aí você falou, chegou depois. Tá, eu lembro, que eu pedi para ele me lembrar. E o Pedro Guilherme também, eu não sei se ele ainda tá, mas ele falou aqui que o sinal dele também caiu. Tá. Jailson tá aí. João Fernando? Não? João Vitor tá, né? Sim, senhora. Júlio? Presente, professora. Caio? Não. Kessia? Presente, professora. Laílson? Pela matrícula. Não. Leidiane, eu acho que eu vi. Presente. Leonardo? Estou presente aqui, professora. Tá? Viu, eu tô sendo ligeira demais, né? Leon? Não. Tá. Professora, acho que você não colocou presença no meu, Kessia Pinheiro. Kessia. Tá sim. Esse 2 aqui é o único ponto que você tem que torcer para não querer, Kessia. Esse 2 aqui significa falta. Ah, tá bom, desculpa. Se tiver 0, tá ótimo. É o 0 que é bom aqui. Rodrigo. Maicon. Maicon tá aí? Maicon também tá. Marcos. Não. Célia tá, né? Matheus.
Os três. Matheus tá. Fernando está aqui. Tá, os três. Tá, né? Estou aqui, professor. Pronto. Mirza. Não, né? Pedro Augusto, professora. Foi Pedro Augusto, né, que você falou? Foi, botou presente aqui. Tá. E Pedro Guilherme? Também, né? Ou não? Pedro Guilherme não tá aparecendo, não. Só Pedro Augusto. Tá aí, O porque Pedro ele tá. Sim, foi ele Mas que foi ele da saiu, internet. da né? internet. Tá. Então, Rádila. Presente. Ah, eu tô aqui, Nada tá sem cheguei. internet. Rafaela. Acho que chegou. Chegou? Tá. Rafaela. Isso. Tá aí, Rafaela? Não, Não? Romildo. não. E Sara. Presente. Não. Ah, tá aí? Opa. Professora, eu tô aqui. Rafaela? Não, professora Ô, Sara. Você tinha botado 2 em Sara, Romildo e Sara. Tá. Sara não tá com Eu falta, aqui, não. Por isso que eu Romildo tá perguntei se era Rafaela. Tatiane tá. Deus me livre botar falta. Wagner. Romildo tá Presente, professor. Wagner, Tá. tá presente. Tá. Wagner tá. Vitória. Não, Yasmin tá, né? tá. Yasmin queria boicotar vocês aí. Colocar uma prova com tudo. Fechou? Aí, voltando aqui. Vocês querem que eu faça essa? Faça, O conteúdo não professora, acabou, concluir. não. Eu já vou contar. Faço, né? Tá. Então, ó, na crescente aqui, ó. Pronto. Então, o primeiro passo, vocês já sabem que o B é menos 4 e que a raiz é 3. Aí vai para a lei de formação de novo, ó. AX mais B. Como eu vou tratar da raiz, então eu já igualo y a 0. Ó. Aí eu vou ter A vezes 3, que é a raiz, mais o B. Só que o B é negativo, então menos 4, tá? Vou passar o 3A para cá, então fica menos 3A igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, vai ficar A igual a 4 sobre 3. Pronto, feita a lei de formação. 4 sobre 3x menos 4, tá bom? Não vão se emocionar e querer substituir a raiz aqui de novo, não. Isso aqui é a lei de formação dessa função, tá bom? Eu já estava me emocionando. Ia botar, né? Agora substitui, né? Não, a substituição é só no começo, tá bom? Essa aqui é a lei de formação. Beleza? Pronto. Aí ainda falta, a gente ainda vai continuar na próxima aula, então isso aqui eu não vou colocar ainda lá, tá bom? Ainda falta a gente fazer questão e pronto. Essa aqui é uma lei de formação a partir do gráfico em que ele tem a raiz e tem o B, ó, bem bonitinho, tá certo? Então dá para fazer. Na próxima aula eu vou acrescentar mais 2 exemplos aqui de lei de formação em casos que ele não dá o B ou não dá a raiz, tá certo? Para que tenha um processo um pouquinho diferente. Aí falta a gente falar do sinal, do estudo do sinal e taxa de variação, tá bom? Então, próxima aula a gente não vai entrar. Deixa eu botar aqui na área de trabalho. Não vai entrar em função do segundo grau, tá bom? Eu vou terminar isso aqui e aí a gente vai para os exercícios. A não ser que vocês não queiram exercício e entre em função do segundo grau. Mas eu sugiro fazer exercício. O que vocês preferem? Exercício, professor. Né? Pronto. Então, a questão do dia eu deixo para semana que vem. Como a gente vai usar a aula de hoje e de segunda, vocês têm 2 opções. Eu boto logo a de hoje, ou eu boto as 2 segunda-feira. O que vocês preferem? As 2 segunda, professor. As 2 segunda, né? Para não ficar esse presente de fim de semana, né? Já que não, eu vou buscar. Você tá onde? Aí, Jailson, vai buscar quem? Quem é que você vai buscar, Jailson? A buscar a Minha aula. esposa, professor, que ela tá no trabalho. Se explique. É nessa hora que a gente descobre as coisas, tá vendo? Professora, vê se minha prova chegou, por gentileza. Quem? A minha prova A sua chegou. nota? Tá. É porque eu tenho outra matrícula do IF, aí eu sempre mando enganado o e-mail escolar. Sim, gente, depois olhem se tá com o sublinhadozinho, viu?
lá na parte da... Tá, Eudes, chegou. Posso ver sua nota? Pode, obrigado. Tá. Eita, fechou. Pronto. Aí, devolvida. Pronto. Então, vê depois se tá assim, tá certo? Aí na próxima aula a gente sublinha de novo. Tá bom? Tchau, professor. Tchau a Tchau, todos. pessoal. Vou Bom dar uma fim de saidinha. semana. Professora, Obrigada. por que alguns estão com nota? Hã? Por que alguns a prova está com nota já? Porque quem